Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de trigonometria. E hoje, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nas funções seno, cosseno e tangente, tá bom? Com o auxílio do Maple Calculadora, né? Aqui eu já deixei uma tabela de valores, tá? Que nós já apresentamos na aula passada e hoje nós vamos só nos aprofundar no assunto. Bom, muito bem. Aqui, né, só lembrando como que funcionam as funções. Aqui eu tenho um círculo, que é chamado de círculo trigonométrico, né? Esse círculo aqui, ele tem raio 1, por isso aqui é 1, aqui é 1. Aqui eu coloquei menos 1. Por que menos 1? Né? Porque eu estou do outro lado, né? Aqui é o 0, e aqui é 1, e aqui é menos 1, tá? E aqui embaixo também é menos 1, né? Já que aqui em cima é 1. Beleza? Bom, então aqui eu tenho um raio, o raio é 1, e aqui eu tenho um ângulo que agora é x, né? A gente não usa mais θ. E aí, com esse raio, né, eu pego aqui uma lanterninha, né, e incido luz aqui, né? E essa luz ela vai fazer uma sombra, né? Ela vai fazer uma sombra, né? Essa altura aqui, ela vai fazer uma sombra aqui no eixo x. E essa altura aqui, né, em marrom, essa aqui é a função seno, né? Seno de x é essa altura aqui. Se eu aumentar o meu raio, se eu colocar o meu raio maior, né, vai medir uma altura maior aqui. E a minha função seno vai ser maior ainda. Tá? A minha função seno vai ser maior ainda. E da mesma forma, né, quando esse raio aqui chegar aqui embaixo, do outro lado, por exemplo, né, se eu pegar aqui embaixo, deixa eu tirar esse zero aqui, a minha função seno vai ter um valor negativo, né? A mesma coisa, a mesma lanterninha, vem aqui, coloca uma lanterninha aqui, coloca uma lanterninha aqui, né? Sobre um ângulo x, porque x está variando, então vou botar aqui x', né? Sobre esse ângulo x', e aqui, né, eu vou ter uma outra sombra nesse meu eixo y aqui, né? Eixo y, aqui eixo x, tá? E essa sombra aqui vai ter o valor de seno, vai ter o valor do seno de x. Só que agora, como a gente vê aqui, tem um valor negativo, como eu tenho um valor negativo, o seno vai ser uma função negativa. Tá bom? E depois eu volto aqui para o zero. Tá? A função cosseno é o que diz respeito ao eixo x. Né? Então, aqui eu tenho o meu eixo x. Quando eu pego uma lanterna e incido uma luz aqui de cima para baixo, né? Incido uma luz aqui de cima para baixo, ela vai fazer uma sombra aqui. E esse comprimento aqui no eixo x é o que diz respeito à função cosseno. Da mesma forma, do outro lado, né, se eu imprimir um raio aqui, se eu mudar esse ângulo, né, aumentar ele, eu pego aqui, passo esse ângulo aqui não é mais o x, é um x mais x', né? X mais o x aqui, como é melhor. Aqui é x', né? Então o ângulo aqui é o eixo x, é x mais x'. E aí eu pego a minha lanterna, incido luz aqui, e ela, né, me retorna um sombreamento aqui. E esse sombreamento aqui no eixo x, né, esquece isso aqui, esse sombreamento aqui no eixo x é o cosseno, mas aqui o cosseno tem um valor negativo, né? Olha aqui, um menos 1, tá? E aí esse ângulo x vai variando, vai variando, vai variando, até voltar aqui a ser o ângulo zero. O que isso significa, né? A gente vai ver que ela vai, né, como a gente acabou de notar, né, que ela vai, o ângulo vai aumentando, né? Aqui é o ângulo variando, tá? Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, volta aqui. E aí, conforme ele volta aqui, ele continua girando e ele fica assim infinitamente. O que isso significa? Que o seno é uma função periódica, né? Que ela é uma função periódica, ou seja, ela sempre vai tendo os mesmos valores, dado aí uma rotação de ângulo θ. Né? Com θ fixo, esse θ fixo é a cada 2π, né? Lembrando aqui que aqui é 0, aqui é π sobre 2, isso aqui em radianos, isso aqui são os ângulos. Aqui é π,
E aqui é 3π sobre 2. E aqui é 2π. Tá bom? Bom, muito bem. Então, deixa eu botar aqui 2π e assim vai infinitamente. Tá bom? Bom, então vamos colocar aqui a nossa função seno. Vamos imprimir aqui no nosso Maple Calculator a função seno. Né? Isso aqui está muito poluído. Eu vou escrevendo depois conforme as coisas forem acontecendo, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui mantém só isso aqui. Isso aqui é a nossa referência, tá? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui a nossa função seno, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui. A nossa função seno é seno de x. Tá aqui a nossa função, seno de x. É assim que se escreve, sin, né? De x, sin com n, diferente aí da língua portuguesa. E tá aqui o nosso gráfico. A gente pode reparar aqui que em zero, né, ali no zero, a minha função seno vale zero. Por quê? Seno é altura, não é? O seno não mede altura. Então, quando o ângulo for 0 grau, né, então deixa eu tirar isso aqui. Quando o meu ângulo for de 0 grau, o meu raio está aqui em cima. Então, eu não tenho sombra no eixo y. Então, equivale a zero. Tá? Ok. Ih, consegui apagar. E depois? Vamos pegar outro ponto aqui. Esse 0,5 de π. 0,5 de π equivale aí a π sobre 2. Né? Π sobre 2. 0,5 é a mesma coisa que meio. Né? Então, 0,5 de π é π vezes meio, que é a mesma coisa que escrever π sobre 2. Π sobre 2. Tá bom? Bom, em 0,5 de π, nós vemos que ela chega aqui, né, no valor máximo. Né? Deixa eu dar uma olhadinha. Ela chega aqui nos valores máximos. Ele está plotando sua área. Tá? E o valor máximo dela é 1. Né? Por que é 1? Porque seno de x é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Hipotenusa equivale a 1. Ele tem esse comprimento todo aqui. Né? Esse comprimento todo aqui é do raio. O raio é igual a 1. Então, o valor máximo é sempre 1. Então, uma coisa que a gente já pode definir tanto da função seno quanto da função cosseno é que os valores dela, máximos, são os do raio. E o valor máximo do raio é 1. Então, o valor máximo do seno, então seno está entre menos 1, seno de x, menor ou igual que 1. Né? Seno está entre esses valores. Seno vai de menos 1 até 1, né? Porque aqui os valores são negativos. Aqui, né, no caso do seno, os valores são negativos. Tá? Outro valor importante ali é o 1,5 π. O que é 1,5 π? É aqui embaixo. É 3π sobre 2. Por que aqui é 3π sobre 2? Pensa junto comigo. Daqui até aqui eu tenho meio π. Daqui até aqui, mais meio π. Daqui até aqui, mais meio π. Então, chegando aqui, eu tenho 3, né, 3π sobre 2. Tá bom? Então, aqui é o ângulo de 3π sobre 2. E 3π sobre 2, se a gente olhar aqui no gráfico, a gente obtém o valor de menos 1, que é o valor mínimo aí da função seno. Tá? E aí, né, utilizando aqui as nossas tabelinhas de valor, a gente vai encontrando os outros valores do seno de x. Tá? E é bem fácil de ir descobrindo, é só ter eles na cabeça que nós conseguimos encontrá-los, tá bom? Bom, muito bem. Agora, indo para a função cosseno, ela já vai ter um aspecto contrário da função seno. Qual que é? A função cosseno, no zero, né, quando o ângulo é zero... Opa, apaguei aqui sem querer. Quando o ângulo é zero, ela tem o valor máximo. Aqui, cosseno, valor máximo, que é o valor do raio. O raio é igual a 1, então a função cosseno tem o valor de 1. Cosseno de zero é igual a 1. É igual a 1. E aí, do outro lado, né, aqui do outro lado, a função cosseno de π, né, aqui lembrando que é π, agora eu vou 0, aqui π sobre 2, aqui π, aqui 3π sobre 2 e depois aqui 2π.
Deixa eu botar aqui 2π de uma outra cor para destacar. 2π. Em π, cosseno de π é igual a menos 1, porque está aqui do outro lado. Agora, um fato muito importante é o seguinte, é que quando o cosseno, e aí depois no 2π, né, cosseno de 2π é igual a 1 de novo. E assim vai indo. Aí aqui, cosseno de 3π, né, 3 vezes o π, então vem daqui π, aqui mais π, 2π, aqui 3π. Cosseno de 3π é igual a menos 1. E assim vai indo eternamente, até porque ela é uma função periódica. Tá? Onde eu tenho cosseno com valor máximo, ou seja, no zero, eu tenho seno com valor igual a zero, né? Então, onde eu tenho cosseno, quando o cosseno de qualquer ângulo, que eu vou colocar aqui um ângulo alfa, for igual a 1 ou menos 1, o seno do mesmo ângulo alfa é igual a zero. E o contrário também vale. Quando o seno de um ângulo beta for igual a 1 ou menos 1, o cosseno de beta é igual a zero. Tá? Como que a gente verifica isso? Olha aqui, a maior altura, ângulo π sobre 2, ele está onde? O cosseno está onde? Está aqui no zero, não tem comprimento. A mesma coisa aqui do outro lado. Olha só, seno de 3π sobre 2 menos 1 não tem o comprimento, né? Não tem o largura. Tá? E a mesma coisa vai valer aqui para o cosseno. Né? Olha só, onde eu tenho aqui o meu ângulo zero, tá? Onde eu tenho zero, olha só, o meu seno vale zero, eu não tenho nenhuma altura. A mesma coisa aqui do outro lado. Olha só, onde o meu cosseno vale menos 1, o meu seno vale zero, porque de novo não tem altura. No 2π, o meu cosseno vale 1 e o meu seno vale zero, porque de novo não tem altura. Tá bom? Bom, e onde que entra na história a tangente? A tangente a gente vai estudar de uma outra forma, né? Mas antes disso, deixa eu plotar aqui o gráfico do cosseno. Né? O gráfico do cosseno. Cosseno de x. Então, vamos ver aqui o gráfico dele. Tá aí o gráfico do cosseno. O seno, se nós formos lembrar, ele começa aqui no zero, né? O cosseno ele já começa com o valor máximo, 1, e conforme ele vai alterando o ângulo, ele vai para 0, depois menos 1 e depois volta para o 1, né? Ali no 2π. Por que disso, né? Porque, como eu disse, né? Ali eu tenho meio π equivale, ali eu tenho 0,5 de π, que é a mesma coisa que meio π, e meio π é π sobre 2. Então, o ângulo em radianos π sobre 2, cosseno dá zero, por isso ele vai para zero. Aqui no π, né, onde eu tenho o π inteiro ali no meu gráfico, talvez vocês não estejam vendo, mas vocês podem plotar aqui enquanto a gente está assistindo a aula, né? Pode pausar, ir lá e fazer isso, porque aqui está bem pequenininho. Onde eu tenho aqui o π, né, eu tenho o valor mínimo, que é o menos 1, tá bom? Bom, seguindo, a nossa função tangente de x, a gente vai estudar como sendo o seno de x sobre o cosseno, tá? Assim fica uma forma mais fácil. E vamos plotar ela aqui. Tangente de x. Tá aqui, tangente de x. Olha só que formato estranho tem a função tangente, né? Talvez algo que vocês ainda não tenham visto na vida de vocês, que são essas assíntotas aqui. O que é uma assíntota? É justamente esta reta. Deixa eu apagar aqui isso aqui por enquanto. A assíntota é justamente quando eu tenho o meu gráfico aqui, né? E aí no meu gráfico eu venho aqui com uma determinada curva, né? Eu venho aqui com uma curva e ela do nada tem um crescimento que vai para o infinito. Isso é chamado de assíntota vertical, tá? Então, ela sempre tem assíntotas verticais periodicamente. Por quê? Porque a função tangente de x,
é seno de x sobre cosseno de x. Tá? E aí o cosseno ele vai se aproximando do zero, né? Aqui no ângulo, onde como a gente pode ver aqui, ou você que está plotando aí no seu celular enquanto a gente está estudando, a gente vê nitidamente que quando chega no meio π é que ela vai para infinito. Por quê? Porque é quando o cosseno está indo para zero. E quando ela quando ela está no zero, a função equivale a zero. Por quê? Porque é quando o seno de x está igual a zero. E aí, quando o seno de x está igual a zero, né, eu tenho aí, quando o seno de x dá igual a zero, zero sobre qualquer coisa, tirando o valor zero, é zero. Tá? E assim ela vai periodicamente. Aí no π ela equivale aí a zero também. Por quê? Porque o seno de x é zero. Tá bom? E ela vem do negativo, né, e vai para o positivo, isso antes do zero. Por quê? Porque ela está vindo do menos 3π sobre 2, passa pelo zero, ou seja, onde o seno é negativo, aqui embaixo o seno é negativo, essa parte aqui embaixo o seno é negativo, ela vem de menos 3π sobre 2 radianos, passa pelo zero, e aí a função equivale a zero, como está mostrando aí no gráfico, e depois vai até chegar no infinito, né? Até chegar no infinito não, né? Porque o infinito é justamente isso, né? Algo que eu não consigo alcançar. Tá bom? Bom, então esses aqui foram os nossos gráficos. Na próxima aula eu pretendo trazer alguns exercícios das funções trigonométricas. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço.